Beleza, pessoal? Tranquilos? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Nessa primeira parte, eu montei uma lousa aqui falando um pouco sobre o que foi Inconfidência Mineira, que aconteceu ali no fim do século XVIII. Beleza? Vamos para a aula. Fatores. Surgimento de uma elite brasileira por conta do ciclo do ouro do Brasil. Ué, mas por quê? Olha só, a partir do ciclo do ouro vai haver um enriquecimento da população brasileira e essa população, por conta de se enriquecer, né, vai se transformar numa elite. Diferentemente do que foi na Europa em si, né, que surgiu uma burguesia, essa elite ainda não pode ser considerada burguesia. Beleza? Então tá bom. Aí o que acontece? Esse pessoal que fazia parte da elite brasileira mandou seus filhos estudar em grandes universidades europeias, principalmente ali em Coimbra, e esses caras vão ter contato com um negócio chamado iluminismo, né? Alguns princípios básicos do iluminismo, né? Igualdade jurídica, liberdade de comércio, liberdade como um todo, né? E outras coisas mais, que em uma aula específica a gente vai discutir o iluminismo. Então eles têm contato com o iluminismo ali e essas ideias começam a fazer sentido para eles, principalmente por quê? Por conta dessa alta cobrança de impostos aí, tá? Ali em 1788, você vai ter a mudança do governador-geral da capitania de Minas Gerais, onde vai vir aí o Visconde de Barbacena, que vai começar a cobrar coisas que estavam em atraso, principalmente o quinto e a derrama, tá? Porque anualmente todas as explorações de ouro ali deveriam mandar para a coroa 20% daquilo que era produzido, e deveria ter um mínimo ali de 1.500 quilos, tá? Ou 100 arrobas no caso, tá? Então se caso não atingisse essa quantia, era cobrada a derrama, que aí as pessoas poderiam ter o direito de invadir a sua casa e retirar seja lá o que for que tivesse de valor. Beleza? Vamos lá. Quais os objetivos da Inconfidência Mineira? Criar uma república. República onde, senhor? Capitania de Minas Gerais. Beleza? Uma Constituição, assim como havia sido criada a Constituição norte-americana em 1776, ali logo pertinho, tá? Então, eles também queriam criar uma Constituição aí, beleza? Substituir o governo real, criar uma autonomia para esse espaço aí da Capitania de Minas Gerais, transformar ela num país. Mas eles também tinham o interesse de montar um exército, né, baseado em guerrilhas para resistir, né? Porque você vai falar pro rei assim, ó, vou querer aí montar uma república. O rei de Portugal vai falar assim, não, beleza, monta aí, fica tranquilo. Lógico que não, né? Haveria repressão. Então eles já estavam pensando em montar uma guerrilha, né, um exército, para como se diz assim, resistir a uma possível tentativa, um processo contra-revolucionário, tá? Criaram símbolos nacionais, tipo bandeiras, uma ideia de hino e outras coisas mais. A ideia de criar uma universidade. Também eles queriam tomar a Casa da Moeda. Esse povo não era bobo não, gente. Então a galera estava afim, como se diz assim, de fazer a revolução, né? Querendo mudar esse processo, né? Trazendo uma república, que seria teoricamente uma revolução sim. A abolição da escravidão, aí deu ruim. Por que não? Porque no fim das contas, a maioria desses caras que participavam, que a gente vai ver aqui, participaram desse movimento de Inconfidência Mineira, muitos deles tinham escravos. Ué, mas espera aí, os caras não eram iluministas? Eles não eram a favor da liberdade? Liberdade até a página 2, principalmente se não vai me trazer prejuízo. Então, se eu tivesse que perder meus escravos, eu ia ter prejuízo. Então, a gente ia ter que pensar em alguma solução para isso. Mas nesse momento, eles falam assim, vamos deixar isso para discutir depois, né? Ou seja, somos revolucionários período mútil, tá? Continuando aqui, participantes desse movimento aí, contratadores, tá? Que era uma espécie de elite que existia ali dentro do Império Colonial, mineradores, fazendeiros, padres, funcionários públicos, advogados, militares de alta patente, inúmeras pessoas aí, né? Que temos, como se diz assim, poetas, pessoas, todas elas que tinham determinado, como se diz assim, contato com o universo cultural europeu, principalmente os contratadores que a maior parte deles estudaram na Universidade de Coimbra
E lá eles tiveram contato com o iluminismo. Isso aí. Então por isso que eles estão, todos eles, dentro desse processo de tentativa de mudança da estrutura. Qual seria aí o estopim? Qual era o ponto de partida para o processo de tomada de poder e proclamação de uma república mineira? A derrama. No entanto, eles foram adiando a cobrança da derrama, né? E isso vai gerar alguns problemas, alguns contratempos. Nesse processo, antes mesmo do processo revolucionário aí, nós teremos uma traição. Traição de quem, senhor? Joaquim Silvério dos Reis, tá? Ele era um cara que fazia parte aí do movimento da Inconfidência Mineira. Ele era um contratador. E o que vai acontecer? Através da Junta Real da Fazenda, tá? Que era uma instituição criada pelo Marquês de Pombal para conferir ali se os caras estavam devendo ou não, ele foi convocado por essa Junta Real da Fazenda. E chegando lá, conversando com o Visconde de Barbacena, ele fala assim, então, tem um movimento aí, o pessoal está querendo proclamar uma república, né, contra a monarquia. Aí o Visconde de Barbacena diz o seguinte, beleza, verbalmente eu não quero, você tem que colocar isso por escrito. Ele vai lá e coloca por escrito e vai dar o nome dos bois, né, vai falar quem estava envolvido nesse processo. Assim sendo, vai haver a devassa. E o que vai ser a devassa? A devassa vai ser ali uma acariação, vai ser um julgamento desses caras aí que estavam envolvidos no movimento da Inconfidência. Tá? Muitos deles serão condenados por quê? Pelo crime de lesa majestade. E aí, qual era a condenação maior para esse crime? A morte. Então, 11 dos inconfidentes foram sentenciados à morte. No entanto, apenas o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, será executado, esquartejado e exposto ao povo, né? Como forma de exemplo, para que você não vá contra a coroa. Ué, se o restante? O restante foi condenado ao degredo, ou seja, mandados para a África como forma de punição e os seus bens confiscados. Beleza? Então essa aí, falamos um pouco sobre Inconfidência Mineira. Daqui a pouco a gente já começa a Conjuração Baiana. Bom, dando continuidade aí, agora a gente vai falar um pouco sobre a Conjuração Baiana, que aconteceu ali em 1798. O contexto que a Conjuração Baiana vai ocorrer, é preciso entender, tá, que ali no século XVIII, a capital do Brasil, que era em Salvador, vai passar para o Rio de Janeiro por conta do ciclo do ouro, que ficava mais fácil por conta do escoamento. Beleza? Então, dentro desse contexto aí, a transferência da capital vai causar um grande prejuízo econômico, bem como outras atividades que foram suspensas pela coroa portuguesa. Vamos lá. Inspiração. Essa conjuração, assim como a Inconfidência Mineira, ela vai ter inspiração no iluminismo. Tá? No entanto, de uma forma um pouco mais ferrenha, em termos de liberdade e igualdade. Não é um pouco como se diz assim, é um pouquinho só de liberdade, um pouquinho só de igualdade. Não, eles vão se inspirar também na Revolução Francesa, no período jacobino, galera. Então a gente tem que entender que dentro dessa perspectiva aí, eles realmente queriam a liberdade e a igualdade. A gente vai perceber mais pra frente, quando a gente for falar sobre os participantes, que muitos deles tinham alguma perspectiva de liberdade. Por exemplo, as camadas mais abastadas, liberdade de comércio, liberdade de poder expressar suas ideias. As camadas menos abastadas, principalmente os escravos, liberdade, né? Deixar o jugo da escravidão de lado. Beleza? Então vamos lá. Objetivo: promover uma mudança de caráter social, além de proclamar uma república igualitária, nos moldes da Jacobina. Isso aí, pô, tá bem. Bom, quem vai participar? Diferentemente da Inconfidência Mineira, que você tem a participação restrita a uma elite, aqui não. Aqui não vai ter restrição de uma elite. Você vai ter os maçons participando, as camadas populares, representadas aí nos negros libertos, nos brancos de baixa renda, além dos escravos. Ou seja, uma mudança de caráter social, uma revolução propriamente dita.
tá? Não feita por apenas uma camada social mais abastada. Tranquilos? Vamos continuar então. Olha aí. Como eles vão fazer para divulgar isso aí? Pô, não existia WhatsApp na época, não existia Twitter, Facebook, então eles tinham que, como se assim, implantar alguma coisa para convencer a população. Aí surgem os pasquins, que serão o quê? Serão uma espécie de manifesto circular onde eles vão expor suas ideias, convocando o povo à revolução, às armas, né? No entanto, o movimento acabou por não avançar e ele vai entrar numa derrocada. Quando os intelectuais percebem que isso vai acontecer uma revolução popular, literalmente dita, né? E tendo como exemplo a Revolução Francesa e a quantidade de pessoas que acabaram por ser executadas lá, muitos dos intelectuais vão acabar abandonando o movimento. Mas soldados, alfaiates, ourives, entre outros, vão assumir essa tarefa para dar continuidade. Tá? No entanto, o movimento vai acabar sendo denunciado. E a partir de uma determinada denúncia, o governo vai fazer, como se diz assim, uma campana ali, vai ficar de campana e vai pegar os líderes desses movimentos aí e vai prender todo mundo ali dentro de uma reunião. E aí, alguns presos de destaque, tá, que a gente precisa falar. Os soldados Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas e Romão Pinheiro. Os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. E o ourives Luiz Pires. Importante dizer aqui que o Luiz Pires consegue fugir. E o Romão não vai ser condenado à forca, ele vai ter sua pena um pouco atenuada. Então o Luiz, o Lucas, o João e o Manuel serão enforcados e esquartejados. É importante dizer que a Conjuração Baiana também é conhecida como Conjuração ou Revolta dos Alfaiates, para a gente deixar isso bem claro. Outra coisa que é importante destacar aqui, pessoal, vocês percebem que na Inconfidência Mineira, o movimento elitista, aquele que acabou sendo executado, ele vai se transformar num herói nacional a partir da proclamação da República. No entanto, esses caras que participaram da Conjuração Baiana, muito, como se diz assim, eles não têm a mesma repercussão, visto que no dia 21 de abril é feriado nacional. Muitos desses caras aqui, eles não tiveram a mesma repercussão, mas isso é tema para uma outra aula e isso é uma outra história. Um grande abraço a todos, até mais.